últimos anos. Sua esposa é o que você declarou nos últimos anos. Seus filhos são o que você declarou sobre eles nos últimos anos. Por quê? Porque a função principal da sua palavra não é se comunicar, é gerar, é trazer a existência. E o que você fala virá a existência. Aleluia! E o que você tem que fazer a partir de então? Fecha a boca para falar tudo quanto é coisa que não presta. Amém! Risca isso no seu vocabulário. Quebra esse paradigma. Ah, mas isso é força do pensamento positivo. Não, isso é a palavra de Deus te falando. Se o pensamento positivo copiou isso, que se dane eles. Outro dia eu fui fazer um curso de coach. Caro pra caramba. Quase que deixei o carro lá. E daí o cara veio falar pra mim: olha, você tem que perdoar. Porque se você não perdoa, o ódio vai produzir uma química tão poderosa que depois de um tempo você está fazendo as mesmas coisas da pessoa que você odeia. Eu acho que eu prego isso toda semana. Olha, você precisa de ser grato. Gratidão? Já li isso também. Por quê? Porque quando você se torna grato, isso, a decisão de ser grato, produz na sua mente ocitocina e dopamina. Isso faz você ter uma sensação de bem-estar. E você fica bem. Eu falei, cara, esses caras copiaram a Bíblia e não disseram o nome do autor, não deram crédito bibliográfico. Porque 75% do que eu ouvi lá tem a ver com o princípio bíblico. Os outros 25% tem a ver com técnica de liderança, que nós também já praticamos. Mas não traga o coach para dentro da igreja, tá bom? Deixa ele no seu trabalho. Por quê? Dentro do reino de Deus, Deus não precisa de técnica poderosa para fazer ninguém ser salvo ou transformado. Porque Ele já estabeleceu os princípios dele e não tem que mais absolutamente nada a ser acrescentado. Se você acrescentar algo nisso aqui, vai contaminar o que já existe. Então, o coach é excelente para a sua empresa. Aplica isso lá de uma forma poderosa. Pratica, faça resultados, 5S, 5P, 3S, tudo enquanto é letra, que se você quiser, joguinho de palavra, fique à vontade, faça. Mas dentro da casa de Deus, Jesus, o próprio Deus, já definiu o que deve ser feito. Falo isso com você com amor e carinho. Tá bom? Amém. Então Deus, querido, Ele quer transformar você completamente. Para com essa coisa de sou incapaz, sou feio, sou pobre, moro longe, sem oportunidade. Quem não tem oportunidade é das trevas. Você nasceu de novo, você mudou de reino, você é uma nova criatura. O Deus Todo-Poderoso reside em você. E ainda que você não tivesse oportunidade, Ele é poderoso para criar todas as oportunidades que você precisa. Amém. Outra coisa que você precisa quebrar paradigma. Você precisa se libertar completamente de toda contaminação da filosofia esquerdista. Outro dia alguém veio falar para mim que Jesus também era comunista. Na hora, sabe aquele negócio assim? Comunista era Judas, que queria vender o que era dos outros para dar para os pobres. Comunista tem essa mania de vender o que é dos outros para dar para os pobres. E Judas foi quem falou isso. Que o perfume, que aquela mulher, aquele vaso de alabastro que foi derramado sobre os pés de Jesus, tinha que ser vendido para ser dado aos pobres. Para com esse negócio, quando alguém prosperar, alguém ter muito dinheiro, podia ser dado aos pobres. Isso não é bíblico. Isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com os princípios que Deus estabeleceu. Se livra de todo tipo de filosofia esquerdista. Isso é maligno e foi enviado para empobrecer a humanidade. Acredita no que eu estou te falando. Todos os países que partiram por essa linha, é estatística, é matemática, todos eles se deram muito mal, sem exceção. E o pior, não existe nenhum esquerdista que detonou o país dele falando: a culpa é minha porque eu sou incompetente, por isso que isso aconteceu. O que ele fala? A culpa é da CIA. Isso é uma filosofia do inferno, irmãos. Todas as vezes que acontece um problema e você arruma um culpado para ele, isso significa que esse problema nunca vai mudar.
Deixa eu te fazer uma pergunta com amor e carinho também. Eu sou um pastor amoroso, vocês acreditam nisso? Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o maior problema da sua empresa? Ah, pastor, no governo, a crise, sabe como é a concorrência desleal, tem acontecido tanta coisa, é os impostos. Enquanto você acreditar que esses são os maiores problemas da sua empresa, eu quero dizer, ela nunca vai sair do lugar que está. Por quê? Porque você não tem poder para mudar o governo, você não tem poder para mudar a sua concorrência, você não tem poder para mudar a crise, mas você tem poder para mudar quem? Você. Enquanto você não acreditar com todas as letras que o problema que existe dentro da sua empresa é você, sua empresa jamais vai sair do lugar. Por quê? Porque você não tem poder para mudar nada além de você. E assim com dificuldade você consegue. Se já é difícil mudar você, imagina mudar o governo. Irmãos, quantos anos nós estamos lutando para ter esse... Não é nem questão de mudar o governo. Era questão de ter um governo competente. Porque para mim até o governo tinha que ser terceirizado. Não fez o que devia? Demite e contrata alguém mais competente para estar no lugar. É uma questão de... Bom senso. De bom senso. Bom, Paulo, acho que eu estou meio bravo agora. Mas é só um pouquinho. Dessa para ver, você pode dar o nome de indignação. E eu já escutei o pastor Luiz falando que indignação pode ser uma fonte de unção. Tomara que seja. Então esses paradigmas, esse paradigma de que alguém é culpado pelos meus problemas, isso precisa de ser afundado de vez na sua vida. Jamais condene alguém. O que a Bíblia diz quando você condena alguém? Com a vara que se medir, será medida. Com a medida que você medir, o que vai acontecer com você? Você vai ser medido. Então, se policie e jamais tente arrumar um culpado para aquilo que aconteceu com você. Porque quando você começa a meditar e tenta arrumar culpados para resolver problemas que já passaram, que não são mais resolvíveis. Deixa eu dar um exemplo. Quantos aqui já foram assaltados? Qual que é a melhor forma de você resolver esse problema? Nunca mais pensar nele. Porque se você começa a pensar nele, você vai falar, não, mas se eu tivesse armado, não, mas se eu fizesse karatê, kung fu, vale tudo, MMA, ou qualquer coisa, a hora que aquele cara viesse, eu dava um golpe nele, pegava assim, ai, pá! Aí você vai pro seu banheiro, pensar nisso. Você vai tomar banho pensando nisso. Você vai dormir pensando nisso. Ao invés de pensar em coisas que vão ajudar a resolver sua vida, você fica meditando em coisas que não tem como ser resolvidas. O que Jesus... Não é só Jesus, a Bíblia, ela tem uma direção muito clara para nós meditarmos. Em que a Bíblia nos manda meditar? Nela própria. O que Deus falou? Medita na minha palavra. Quando? Na célula e no domingo, toda semana. É isso que Deus falou? Não. Medita na minha palavra quando? Dia e noite. De dia e de noite. O que acontece quando você sofre uma injustiça? Alguém te xinga no trânsito, no trabalho alguém te chama de incompetente, às vezes nem era culpa sua, alguém, sei lá, te assalta. O que acontece quando você passa por algo parecido com isso? Você chega na sua casa, bate a porta, alguém pergunta, o que foi? Nada! Está escrito aqui que aconteceu alguma coisa comigo? Você já sabe, né? A pessoa já sabe que já aconteceu, óbvio, você já se denunciou. E aí você vai tomar banho. Lá no seu banheiro, você se desce de todas as formas possíveis. Ali é um momento de privacidade absoluta, você vai tomar banho. E aí naquele momento você evoca um tribunal virtual, onde você é vítima, advogado, promotor, juiz, matador de aluguel e qualquer outra coisa mais que puder colocar. E aí você começa, vamos imaginar, alguém te chama de incompetente em algum lugar, indevidamente e tal. Você fica mal com aquilo. Na hora você não fala nada, mas aí você vai para o banheiro. E aí naquele momento, naquele tribunal virtual agora, você evoca isso.
e aquela pessoa, na sua meditação, te chama de incompetente. E aí o que você faz agora? Agora você responde. Incompetente é você, sua avó, sua tia, sua mãe. E aí o cara, ele incorpora e responde. Você vai ser demitido por justa causa, você vai ver, incompetente. E aí o que você faz? Você responde. O que você fala? Demite pra você ver. Vou te processar, danos morais. O que é isso? Isso tem um nome: meditação. Por que será que Deus falou para você meditar na palavra dele de dia e de noite? Porque isso rouba todas as suas energias e possibilidades de mudar a sua vida. Todas as vezes que você meditar em injustiça, que você meditar em coisas que não tem como mais ser resolvidas, que você pegar situações do seu dia e meditar em coisas que alguém te falou, e medita, e remedita, e remedita, e remedita, isso vai gerar depressão na sua vida. Isso produz morte. Sabe o que é depressão? Depressão não é o que a medicina ou a psicologia define. Dentro da Bíblia nós podemos definir de uma forma muito clara o que é depressão. Eu não quero ser tão simplista, né? Talvez tenha algum psicólogo aqui no nosso meio, então eu vou falar uma linguagem que você entende. Existem dois tipos de depressão: uma depressão química e uma depressão da alma. O que é depressão química? Depressão química é quando, por exemplo, uma mãe tem um parto, às vezes o segundo ou terceiro parto, e a criança, por uma questão natural, ela suga completamente as substâncias da mãe, em alguns casos incluindo substâncias do cérebro, para que ela possa ficar bem. E a mãe fica lá, deprimida. Então essa é a depressão pós-parto. Mas o que acontece com a depressão pós-parto? Como que você resolve a depressão pós-parto? Você faz um exame, determina qual é o componente químico que está faltando, medica, em 15 dias está curado. E a depressão da alma, como é que funciona? Como é que medica a depressão da alma? Dá Rivotril, dá Gardenal e tudo quanto é tipo de outros remédios. Gardenal, eu estou exagerando, que Gardenal não é remédio para deprimida, é remédio para gente doida. Doido eu estou exagerando também. É para quem tem algum tipo de oscilação mental, você dá Gardenal. Por aí vai. Recomenda maconha para o cara ficar melhor, mais nice. É o que a ciência moderna está passando a indicar. E daí? Quando que o problema vai ser resolvido? Não vai. Sabe o que é depressão? É meditação na morte. Depressão é a meditação na insolubilidade. Meditação no casamento que não funciona, meditação na crise financeira que não passa, meditação no problema que não é resolvido. Tudo enquanto é tipo de meditação em problema vai gerar depressão. Quando eu escuto falar que tem um crente deprimido, me dá um frio na espinha. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, você jamais deveria ficar deprimido. Por quê? E como que se cura um estado de depressão? Começa a meditar no que a palavra de Deus diz. Você é amado, você é querido, você é escolhido, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Declara isso de manhã, de tarde e de noite. Em uma semana você não está mais deprimido. Oh Deus, quanto tempo já passou, Senhor? Eu nem vi. 15 minutos? Eu não marquei, precisava marcar. Mais 15 minutos. Mais? Não. Não, é 25 minutos falta. 25? Amém. Bom, o irmão aqui é generoso. Quantos aqui me dão mais 5 minutos além do tempo? Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Aleluia. Brincadeira. Só um quebra-gelo. Queridos, existe uma unção para você ter êxito na sua vida profissional. Acredita nisso. Agora, essa unção, ela flui quando você está alinhado ao propósito de Deus.
Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, você é invencível. Aleluia. O que Deus diz para Josué? Medita nas palavras desse livro, e ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Foi o que Deus disse para ele. Se você estiver no centro do propósito de Deus, você é imortal. Ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Eu sou pastor e me tornei pastor dentro dessa empresa, que é uma empresa 24/7. O que é uma empresa 24/7? Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já atendemos clientes no dia de Natal, no dia de Ano Novo e etc. Mas pastor, como é que concilia isso? Como é que você se torna pastor, sendo que você tem que priorizar a igreja e ao mesmo tempo você tem que atender um cara que te liga a hora que ele quer ser resolvido um problema a hora que ele te ligar? É uma equação simples. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Irmãos, às vezes nós vemos pessoas que vêm para a igreja e falam assim, nossa, essa igreja se parece com uma empresa. Olha só, tem uma visão, olha aqui, tem uma meta, olha, tem números, relatórios. Isso aqui está parecendo uma empresa. Sobre números e relatórios, eu quero te falar um negócio. Deus ama números, viu? Saiba disso. Como é que você prova, pastor? Na Bíblia tem um livro só que chama Números, e dentro dele tem só número que você nem sabe para que ele quis escrever aquilo lá. Só pode ser porque ele ama, é alucinado por números. Se você tirar os números de Apocalipse, sobra uma meia dúzia de versículos. Que é 7 candeeiros, 7 castiçais, 7 trombetas, a medida do templo, o tempo da grande tribulação. É números do pé à cabeça. Então para com esse negócio de que a igreja está parecendo com a empresa. E eu vou te dizer o contrário. Você devia pegar a sua empresa e fazer ela ser parecida com a igreja. Porque foi isso que eu fiz. E isso é uma forma que eu considero de muito sucesso. Por quê? Eu me lembro quando cheguei na igreja videira, a minha empresa estava começando a igreja. Começando a empresa. Era membro lá. E aí comecei com o discipulado. E aí o que é que o pastor falava no discipulado? Dava uma palavra de ânimo. Irmãos, esse semestre nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Nossa rede tem um alvo de crescer 30%. E olha, essa aqui é a meta. Cada célula vai se multiplicar. Deus vai fazer. E vem cá, eu vou ministrar. Eu chegava na minha empresa. O pessoal, vamos fazer uma reunião aqui. Nossa empresa tem um alvo. Esse semestre nós vamos crescer 30%. E olha só, e Deus vai abrir as portas. E as coisas vão acontecer. Qual que é seu alvo? Qual que é a sua meta? Estabelece uma meta. Nós vamos orar sobre ela. Eu não sabia fazer empresa, não sabia nada. Aí chegava na igreja, tinha uma visão lá. Nosso encargo é de ficar na igreja de vencedores. Nós vamos ter uma visão aqui nessa empresa. Porque o negócio tem que ter meta, tem que ter alvo, tem que as coisas estar organizadas, princípio de liderança. E tinha gente lá falando, esse negócio é o seguinte, agora você vai liderar o fulano vai se submeter a você, e nós vamos departamentalizar esse negócio aqui. O que eu fiz? Peguei a empresa e tornei ela parecida com a igreja. Se você for perguntar para o pastor Hermes se ele tem alguma dúvida sobre como tem que funcionar a igreja, você vai receber uma aula de eclesiologia. Por quê? Porque ele sabe exatamente como a igreja tem que funcionar. Na sua empresa você também tem que ser essa pessoa. Você tem que saber para que tem que ter aquele funcionário, aquela linha de produção, aquele processo, por que ele tem que ser daquele jeito, por que ele não é diferente, como que eu faço para esse processo ser melhor do que está, como que eu faço para ele durar, para ele ter mais qualidade em um menor tempo, ser produzido no menor tempo. Tudo isso se conversa na igreja. Então pegue a igreja como modelo e aplica isso na sua empresa. E você vai ver que ela vai crescer. Porque eu aprendi a ser empresário com a igreja. Não foi eu que ensinei a igreja a ser como ela é. Muito pelo contrário. Eu me lembro de uma vez em Goiânia, quando morava lá ainda, eu fui escutar uma palestra de motivação. Cara, eu achei a palestra tão ruim que eu fiquei 10 anos sem ouvir uma palestra motivacional. Eu falava, cara, esses caras têm que conhecer o pastor Luiz. Porque eu ia pro culto domingo, lá em Goiânia, escutava o pastor Luiz e saia de lá cheio. Nossa, vai avançar, vai crescer, oh Deus. Aí fui escutar a palestra motivacional. Nossa,
nunca mais fui. Passei nunca mais assim, né? 10 anos só em São Paulo. Aí eu fui escutar algumas pessoas. Foi bacana, achei uns caras legal para ouvir, que também tinham muitos princípios bíblicos, e que eu gostei bastante e que foi muito bom. Gostei. Mas sobre a unção, quantos aqui são líderes? Deixa eu ver. São líderes na casa de Deus. Deixa eu ver. Ok, tem muita gente que não é ainda. Fala para esse irmão que não é líder, fala: irmão, tem dó de você. Fala para ele: tem dó de você, se torna líder logo. A pior besteira que você pode acreditar na sua vida é que você vai ser líder para cuidar da vida dos outros. Pior besteira que você pode acreditar na sua vida é que você vai se tornar líder, agora você não vai ter tempo mais nada, e vai estar preocupando com o problema dos outros, e dos outros, e dos outros. Lê do engano. A liderança vai te ensinar coisas que você não vai aprender em nenhuma outra escola na sua vida. Amém. E Deus te dá a oportunidade. E tem mais. Quando você se torna um líder na casa de Deus, você conecta você com um propósito eterno. O que você vai fazer tem a ver, você está juntando coisas, você está juntando riquezas para ser desfrutadas onde? Na eternidade. Você está trazendo peso de glória para a sua vida, peso de glória para o seu negócio. Por que você acha que esse cara me chama de mestre? O que você acha que ele vê em mim? As minhas habilidades. O que eu aprendi lá no interior de Goiás, que eu fui para São Paulo ensinar. Não, irmãos, isso é autoridade espiritual. Não tem nenhum motivo para esse cara me chamar de mestre. Por que ele chama de mestre? Porque ele vê na minha vida coisas que são alcançadas que ele não consegue alcançar. E isso não é meramente fruto da minha habilidade. É fruto de uma unção. Deixa eu te dar um exemplo mais prático do que é unção. Certa vez, agora eu vou assim bem para o outro lado, tá? Certa vez entrou um serviço na empresa muito difícil. Era um disco rígido de um caso muito importante de uma empresa que precisava de recuperar os dados que estavam nele. E nós temos parceiros espalhados no mundo, né? Na Rússia, Ucrânia, Alemanha, Estados Unidos, Polônia. E assim, esses parceiros eles são específicos de uma determinada área. E nós submetemos esse caso a esse parceiro e falamos: cara, nós nunca vimos nada disso. Não sei o que tem com esse caso. E eu falei: bom, eu não consegui, eles não conseguiram, que são especializados em áreas específicas, não conseguiram. Então, tem que fazer. Eu falei: olha, cheguei para meu auxiliar e falei: devolve o cliente, não dá para fazer. Ele falou para mim: por que você não ora nele? Orar? É mesmo. Tem óleo aí? Pega o óleo lá. Vamos ungir esse negócio. Mas ungir, olha, na Bíblia para ungir é enfermo. Meu negócio está morto. Morreu em coma profundo, não responde nada. Se pode, se não pode, fica tranquilo que o homem da eclesiologia está aqui na sua frente. Fica tranquilo. Ele depois explica isso para vocês. Então eu peguei o óleo, orei, ungi aquele negócio, falei: todo espírito de morte, sai! Em nome de Jesus. Agora eu vou ver se saiu mesmo. Aí fui ligar o negócio, o equipamento. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas teve um detalhe. Com o negócio não aconteceu nada, mas comigo aconteceu. Eu percebi algo que eu não tinha percebido. E foi a chave para desenvolver um sistema rápido, demorou 1 a 2 horas, para conseguir trazer de volta a informação que estava naquele caso. E aí eu falei: olha, vai lá e cobra R$3.000 desse cliente. Mas pastor, foi a unção. Falei: de graça é lá na igreja, não encontro, tem muita unção de graça. Aqui a unção tem preço, ela custa caro. Porque Deus me deu. Na igreja eu uso os cuidados dele. No meu trabalho eu uso os meus cuidados. Pronto. Aleluia. Essa unção está com você. Você tem unção para expulsar demônio? Amém. Com certeza você tem unção também para expulsar isso. Expulsar espírito de morte onde tiver. Olha, tem uma equação aí. O pastor quer dizer que é assim, você chega lá, põe unção e acabou? Não, não é bem assim. A unção ela opera onde eu não consigo operar. Ela não está para todos os casos. Porque o caso que eu posso operar, que eu posso fazer,
é sem sentido Deus fazer, você concorda? Porque já te deu capacidade para fazer. Então a mesma coisa, falar assim, eu vou orar, vai ter um sonho, eu vou tirar 10 na prova. Não, se você não estudou, você não vai tirar 10 não, você vai tirar 0. Por que vai tirar 0? Porque compete a você estudar. Aquilo que você não tiver compreensão no estudo, aí Deus vai entrar com unção. Lembra, tem uma passagem na Bíblia que dá para ajustar isso. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? O que ele fala quando chega diante daquela gruta onde Lázaro estava? Tirar a pedra. Tirar a pedra. Mas o que é mais fácil? Tirar a pedra ou ressuscitar o cara? Tirar a pedra é muito mais fácil. Agora, a pedra é leve? É facinho? Não, pedra é pesado. Vai precisar de mais gente, vai precisar de pegar peso. Talvez, juntar um monte de homem para remover aquela pedra. Isso aponta para nós fazermos o que os homens podem fazer. A hora que você fizer o que você pode fazer, aí você pode falar, Deus chegou no meu limite. Agora, ou o Senhor faz, ou nada vai acontecer. Eu sempre faço isso. Chega um momento e fala, Deus, acabou. Não tem condições mais. O meu limite foi até aqui. Aí eu oro pelo negócio, aí a unção vem sobre mim e eu resolvo o negócio. Isso acontece em 100% dos casos? Também não. Eu não sei explicar por que não é 100%. Mas eu estou feliz com os que já aconteceram. Muito realizado. E cheio de motivação e graça. Eu me lembro de esse exemplo sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem um rapaz que trabalha conosco. Ele é um ex-IBM. Ele é um especialista da IBM. Nessa época ele estava começando a trabalhar em parceria conosco. Posteriormente nós contratamos esse cara para fazer parte da área comercial da empresa. Ele trabalha em parceria conosco. Ele ainda não é um cristão, mas anda dentro dos princípios que nós temos dentro da empresa e ele não é funcionário, ele é um parceiro. E naquela época ele trouxe um serviço muito grande, foi um dos primeiros serviços que ele trouxe. Pra você ter ideia, uma empresa que valia 500 milhões de reais. Ela foi atacada por um hacker e entrou e apagou tudo, incluindo o backup. Meu Deus. Foi um negócio assim, ensurdecedor. Para o Disaster Recovery, o que é o Disaster Recovery? É o planejamento de reconstituição da atividade normal da empresa. Estavam multinacionais envolvidas. Ernst Young, eu não sei se você já ouviu falar, é uma empresa de consultoria multinacional. Estavam empresas de SAP e várias outras empresas para ajudar a solucionar o caso. E ele, um parceiro de IBM, pegou o caso para tentar recuperar os dados. E tinha uma particularidade naquele caso, em que nós conseguimos recuperar 90% das informações, mas elas não funcionavam se não fosse 100%. Era um banco de dados e que ele só funcionava se tivesse tudo. Eu falei para ele, olha, não consigo resolver o problema, está aqui, procura os nossos concorrentes, vê se alguém faz, porque eu não tenho solução. Passou uma semana, ele voltou e falou, olha, nada. Os caras aí fora não conseguem nem os 90 que você conseguiu. Aí ele falou, olha, deixa eu te fazer uma proposta. Eu não sabia nada de preço da empresa, não sabia nada. Não sabia nem quem era direito. Esse negócio vai dar uma grana muito legal, cara. E se você fizer, a gente racha. Eu na cara dura, falei, mano, eu vou orar sobre esse caso. Ele olhou assim, orar. Eu vou orar. Porque se Deus tiver propósito que isso seja resolvido, vai ser. Mas se não tiver, esqueça. Eu não tenho capacidade para resolver isso aqui. E eu fui orar. É Deus, o Senhor é Deus. A Bíblia diz que todos os mistérios da ciência estão escondidos em Cristo. Aleluia. O pessoal foi, irmãos, para os caras que projetaram o software e não tiveram solução. Ninguém conseguia resolver. E eu fui orar. Orei, declarei, trago vida, todo espírito de morte vai embora. E eu fui analisar o negócio novamente. Irmãos, quando eu fui analisar o negócio, Deus me deu a chave para resolver aquilo. E eu comecei a analisar e comecei a construir uma solução para resolver aquele problema. E a solução do problema, o processo todo, ele demorou mais ou menos uns 40 dias. Mas ele foi resolvido. E tinha uma empresa, para vocês terem ideia, só a implantação do SAP, o que é SAP? É o sistema de controle da empresa. Sem os dados
Porque nós estávamos recuperando os dados, se recuperasse os dados, recuperava tudo. Só a implantação do sistema, sem qualquer tipo de informação, só para o sistema dela voltar ao ar, para ela faturar novamente, ficaria em torno de R$1 milhão. E demoraria 3 meses para ser implantado. E os caras que iriam fazer isso, estavam lá na equipe. E eles eram muito céticos. Quando nós falamos, eu estou construindo a solução, o pessoal dessa banca inteirinha que me chamou lá para olhar na minha cara para ver se era verdade. Porque ninguém no mundo que eles encontraram tinha solução para isso. E eu cheguei lá, coloquei uma roupa melhor, né, bonitinha e tal. Pois é, tal, e aí? Pode fazer as perguntas e tal. Pois é, você está trabalhando para tá, e tal. Disse, e aí, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer que eu vou recuperar o banco, vai trazer, ele vai funcionar. Aí a presidente da empresa olha para o cara, especialista responsável em banco de dados, estava sentado na mesa. Olhou para ele, o que você fala? Ele falou assim, olha, o banco, ele falou, a hora que o banco chegar na minha mão, eu vou ver se ele está funcionando ou não. Em outras palavras, eu não acredito. Eu falei, ok, isso não é problema. Isso não é nenhum problema. Não depende da sua fé. Exatamente, não depende da fé dele. Pronto. E daí eu voltei para a empresa e continuei trabalhando. E o time, assim, a gente ia trabalhando num time muito assim, apertado. Eu dormi o suficiente para funcionar, para fazer aquele trabalho. E a entrega do trabalho ia coincidir numa sexta-feira às 18 horas. Entre 18 horas ia terminar. E era exatamente o dia do encontro. Aí na semana do encontro eu já falei, olha, eu vou, me comprometo com você a entregar esse trabalho às 18 horas, conforme nós prometemos. E 18 horas a gente sobe ele para a nuvem, porque vai ser mais rápido que sair um carro daqui e levar lá na empresa. E aí o cara me falou assim, olha mano, o negócio é o seguinte, esse é o maior trabalho que a minha e a sua empresa está fazendo. E tem uns caras lá que podem melar o nosso trabalho. Porque é eles que vão testar o banco. E se eles falar qualquer coisa depois, dizer que não funcionou, isso pode dar problema. Eu falei, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu já tenho um compromisso assumido. Eu vou te entregar às 18 horas. E eu não vou estar aqui no final de semana. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu tenho um compromisso na igreja. Eu falei, mas e aí? É o maior serviço que nós vamos fazer na história das nossas empresas. Eu falei para ele, eu aprendi um negócio. Coloca o reino de Deus no primeiro lugar, que as outras coisas acontecem. Meu Deus. E eu falei para ele, você quer saber do negócio? Se eu fosse você, eu iria comigo para esse negócio. E ele pensou, olhou, falou assim, bom, o cara é meio louco. Ele fez o que ninguém fez. Tem alguma coisa aí. Eu vou então. Não vou. E aí, esse cara é um cara muito nerd. Eu não conheço ninguém igual ele. Assim, ele é... Pra você ter ideia, um dia a gente ia pegar um táxi para ir para uma feira, uma exposição, né, da IBM, em um determinado lugar em São Paulo. No dia anterior ele já tinha definido o que ele ia fazer, já estava com o schedule prontinho, o que ele ia fazer dentro do táxi até chegar lá. Meu Deus. Tem que aprender, né? Aí nós fomos pro sítio e ele ia no celular dele acompanhando. Faltava pouco sair fumaça do dedo dele. E eu estou indo tranquilo, né? Aleluia, com louvor, né? Preparando o ambiente do encontro já. E aí a gente vai. E aí sai da BR, entra, e o celular começa, o sinal começa a baixar. Naquela época não pegava nada, hoje pega. Mariporã? Naquela época era seco assim, era no osso. A Oi não falava nada, a Vivo ficava morto, a Claro ficava escuro, não dava nada lá. E olha que chegou um momento que acabou, ele falou, cara, acabou o sinal, e agora? Eu falei, fica tranquilo, vamos pôr o reino de Deus em primeiro lugar, depois a gente vê isso. E daí ele ficou meio ansioso e tal, mas ele me viu muito calmo. Acho que a minha segurança acabou gerando tranquilidade nele. E ele, tá bom, é com você, hein? Você falou, tá bom, tô junto. Então beleza, aí fizemos um encontro, pregamos, ele respondeu os apelos, foi lá na frente, ajoelhou, não sei se por motivação errada ou certa, mas ele foi. Todos os apelos ele estava lá.
Eu acho que a única coisa que eu falo, meu Deus, fazer esse negócio funcionar. E daí, 5 horas no domingo, 4 horas mais ou menos, vambora. Aí eu lembrei de novo do negócio, eu estava tão envolvido no calor do encontro que eu lembrei que tinha o trabalho. E aí nós entramos no carro, vambora. Para que estava chegando na BR, ele alcança sinal, e aí ele começa e responde, aí ele, cara, funcionou, mano, o negócio funcionou! Aí ele fala, tá vendo, eu te falei, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E daí esse cara, hoje é um parceiro, né? Esse serviço até aquela época foi o maior serviço que a nossa empresa fez. Mas irmãos, isso é uma prova de que você é perfeitamente possível você conciliar o reino de Deus no seu negócio. É simples. Onde tiver reino de Deus, você põe ele em primeiro lugar. Tem célula, não deixe de fazer célula por causa do seu negócio. Não deixe de fazer célula para atender seu cliente. Não deixe. Tem um culto, vem no culto. Mas e aí, como é que você fez? Algumas situações muito específicas, lá você organizava, mas a coisa não deixava de acontecer no reino de Deus por causa da minha ausência. E você vai formando equipe. E vai formando equipe. Vai chegar um determinado momento que você tem muitos braços à sua volta. Uma vez que você se torna líder na casa de Deus, você desenvolve essa habilidade para desenvolver liderança na sua empresa. Amém? Amém. Outro dia, mais esse testemunho, eu vou para as perguntas. Essas aqui são perguntas? Amém. Uau, que bênção. Outro dia, alguém lá de Manaus, uma empresa chamada Pioneer. Conhecem a Pioneer? Sim. É uma empresa multinacional, trabalha na área de som, né? A grande maioria deles, dos projetos deles são na área de som automotivo, etc. Eles perderam um storage deles, os dados de um storage muito importante da empresa, e recorreram a todos os níveis da IBM. E aí o cara me liga, falando, olha, eu estou com um problema muito sério aqui, e o 4º nível de suporte da IBM tem aqui um atestado deles dizendo que isso é impossível de recuperar. E eu queria saber, o que você fala? Ué, eu falo que você vai manda e nós vamos recuperar. Aí ele pergunta, mas o que você me dá de subsídio para acreditar que você é capaz de fazer algo que a IBM não é capaz de fazer? Eu falei, porque a IBM não tem competência para isso. Ai, meu Deus. Ela não é competente para essa área, ela se dedica em outros, a minha dedicação é essa. Eu falei, tá bom, estou chegando. O cara pegou o primeiro voo, com o storage na mala, e foi para São Paulo. Aí, eu fui recorrer ao meu suporte, né, o cara especialista de IBM. Falei, cara, eu não conheço o 4º nível da IBM, só tem até o 3º. Falei, tem alguma coisa aí. Aí, mas peraí que eu vou dar uma olhada para descobrir o que é esse 4º nível, né? Qual é o 4º level de suporte. Pra você ter ideia, o 3º nível de suporte da IBM é um nível global, que só atende inglês, e eles têm uma tecnologia chamada Follow the Sun, que é seguindo o sol. Isso significa que se você tem um problema no Brasil, você tem um contrato que dá cobertura para isso, e o problema não é resolvido, ao chegar às 18 horas, o seu problema é escalonado para a próxima equipe onde está dia. Então você vai ser atendido por alguém que está na Europa. E depois não deu, você vai ser atendido por alguém que está na Ásia. Depois não deu, você vai ser atendido por alguém que está nos Estados Unidos. Depois você volta para cá. E de forma que você fica com o seu problema sendo resolvido 24 horas. E ele falou, olha, é muito estranho o 4º nível, mas eu vou pesquisar e vou descobrir. Aí nós fomos saber o que era o 4º nível de suporte. Era o seguinte, o 4º nível de suporte era somente dedicado, somente oferecido para empresas multinacionais, onde todo o parque de máquinas da empresa era IBM. O que era esse 4º nível de suporte? Era o seguinte, a IBM projetava um equipamento com solução, com software e hardware específico para o cliente, projetava o hardware, construía o hardware, entregava o hardware, e quem que dava suporte? Os engenheiros que fizeram a máquina. Aleluia, glória a Deus, agora o milagre vai ser forte. E daí, a hora que eu fiquei sabendo disso, falei, Deus, o senhor está aí? O senhor está aí, Senhor? Amém, que bom saber que o senhor está aí. Irmãos, ele trouxe esses equipamentos, que o departamento que projetou a máquina,
Os engenheiros da IBM que projetaram os equipamentos falaram: isso aqui não tem solução, isso não é recuperável. Ele trouxe os equipamentos. Eu falei: Deus, agora é só nós dois. E eu fui olhar o caso, em 48 horas o problema estava 100% resolvido. O que é isso? Isso é unção. Leva isso com você. Não vai querer trabalhar sozinho na força do seu braço, não. Você vai perder muito tempo, você vai se cansar, você vai se estressar, você vai se esgotar, e o resultado vai ser só o que o seu braço pode produzir. Mas leva a unção. A unção do propósito, ela te capacita a fazer o que você precisar de fazer, desde que você esteja dentro dele. Aleluia. Amém? Amém. Vou para as perguntas? Se você quiser fazer mais alguma pergunta, aproveita. Ok, vamos lá. Quando é hora de sair do meu emprego e viver o meu sonho? Essa resposta está aqui. Você precisa fazer uma transição, principalmente se você não tem caixa. Como que Deus fez comigo? Deus criou todos os alicerces de uma empresa sem eu nem saber que era para isso, mas foi criado. E eu conto como que isso aconteceu no livro. Enquanto você trabalha, você precisa de começar a startar a sua empresa, igual essa irmã do bolo fez. Ela está trabalhando vendendo lá materiais, né, de ferro, etc. Mas ao mesmo tempo ela está desenvolvendo aquilo que é dela. Vai chegar um momento que as duas atividades não vão conseguir coexistir. Uma vai atrapalhar a outra. Esse é o momento de você pegar e dar tchau para a sua carteira. Carteira assinada, falar: olha, agora eu vou ser né, empresário, vou ser empreendedor. Meu patrão. E patrão, dono da minha empresa. Esse livro vai te ajudar, com certeza, a responder isso, tá bom? De forma muito melhor. Eu quero empreender, mas minha esposa é contra. O que o pastor acha? Misericórdia. É melhor resolver o problema dele. Dá esse livro para sua esposa. Mulheres Empreendedoras. A maneira de Deus. Deixa eu te falar. Quando você lê sobre mulher virtuosa na Bíblia, lembra? Vamos lá para a mulher virtuosa. O que a Bíblia fala sobre ela? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O que essa mulher virtuosa faz? Ela acorda pela manhã e dá ordens às suas servas. Como assim dá ordens às suas servas? Depois fala que ela dá cinta aos mercadores. Quem que dá cinta aos mercadores? Fala para mim. É quem mexe com indústria. Depois fala que ela examina uma propriedade e adquire. Quem que examina a propriedade e adquire? É quem é empresário. É quem é corretor de imóveis. É quem mexe no mercado imobiliário. Aí diz que ela é estimada pelo seu marido, admirada pelos seus filhos. Essa é a mulher virtuosa da Bíblia. Então leia esse livro e seja renovada a sua mente. Porque você está com medo do seu marido sair do algo seguro e ir para algo que você não sabe o que vai dar. Mas a mulher virtuosa na Bíblia, ela era empreendedora. Alguém que levanta cedo, dá ordem às servas. Quem tem muitas servas, nesse caso aqui, é os funcionários. Ela era essa mulher funcionária. E Deus quer isso para você também. Não é só para o seu marido, é para você também. Amém? Amém, mulheres? Amém. Você que é homem, dá esse livro para sua esposa, vai te ajudar. Investimento. Não tem dinheiro. Posso começar a fazer um negócio? Na teoria, aí teria que ter um dinheiro em caixa ou reserva. Olha, existem alguns negócios que você pode começar com um pouquinho de dinheiro. Agora, evite fazer empréstimo. Não é o modelo bíblico fazer empréstimo. Para isso você precisa de ler esse livro. Por quê? Esse livro te ensina a mudar a sua forma de pensar, principalmente em relação ao dinheiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Riqueza não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. As pessoas, elas são ricas, não é pelo que elas têm, é pelo que elas são. Deixa eu te dar um exemplo. Silvio Santos tem mais de 85 anos, está com o pé na cova. Mas vamos imaginar que ele tivesse 50 anos. Quantos anos ele teria no nosso exemplo? 50. Fala todos? 50 anos. E ele perdesse tudo, ficasse com a roupa no corpo. O que aconteceria 20 anos depois? Estaria milionário de volta. Por que ele estaria milionário de volta? Porque ele é rico por dentro.
Ele é um empreendedor, tem uma mentalidade empreendedora, tem uma mentalidade de riqueza. Pra você ter ideia, isso é comprovado cientificamente. Mais de 98% das pessoas que ganharam na loteria voltaram a ser pobres depois de 5 anos. Por quê? Porque sempre foram pobres. O dinheiro não tem poder para enriquecer as pessoas. A riqueza, lembra quando no livro de João fala: faço votos por sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Porque a prosperidade de Deus, ela começa dentro de você. A maior riqueza que começou dentro de você foi quando o próprio Deus veio morar em você. Valeu. Então a riqueza de alguém, ela começa onde? Começa pelo lado de dentro. E para você empreender e ter dinheiro, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Não dá tempo de eu falar sobre isso, mas fala. Oh Deus, obrigado pela credibilidade. Tudo na vida é aprendizado. Tudo que você tem na sua vida é resultado de um aprendizado. E quando você aprende, isso passa a fazer parte do seu modo automático de ser. Deixa eu te dar um rápido exemplo. Quando uma criança nasce, ela está em um estado de inconsciência e inabilidade. Porque ela não tem consciência de que precisa fazer nada. Ela é inconsciente. E ela não tem habilidade para fazer nada. Por exemplo, vamos imaginar, fazer xixi e cocô no vaso. Ela nem sabe que tem que fazer xixi e cocô no vaso, e nem tem condições, nem tem habilidade para isso. Esse é o primeiro estágio do conhecimento. É quando não existe consciência, há uma inconsciência e inabilidade. O segundo estágio é quando essa criança está mais ou menos lá pelos 2, 3 anos. Que você ensina, você fala, você conversa, ela adquire o conhecimento, a consciência de que precisa fazer xixi e cocô no vaso. Mas ela já sabe fazer isso? Não. Precisa ser ensinado, é um processo. Da mesma forma, quando você vai tirar a carteira de motorista, alguém com uns 8 anos de idade, ele nem se preocupa com isso. Ele é inconsciente e inabilitado. Quando esse adolescente vai lá para os 15, 16 anos de idade, que ele quer sair para tudo enquanto é lugar, quer ir para a cela, quer ir para o shopping, quer ir para não sei aonde, encontrar com os amigos, encontrar com a igreja. Pai, me leva. Não tem condição de te levar. Aí ele olha e vê o carro na garagem. Fala, se eu soubesse dirigir. Pai, quer tirar a carteira? Não pode, é só aos 18. Nesse momento ele cria um processo de consciência, porém inabilitado. O que ele faz? Ele vai pensar nisso, meditar nisso, estudar sobre isso. 18 anos ele entra na autoescola. E qual que é o processo da autoescola? Já chega lá e já dirige um carro? Não, ele precisa de aprender. Ele precisa de ser exposto a informações, de fazer testes. O que acontece a primeira vez que o cara vai pegar um carro? Chega lá no carro, senta no banco. E agora? O professor está do lado. Começa a pensar, retrovisor, ajusta. Sim, ajusta. Olha. Aí o professor fala, liga o carro. Primeira vez, ele... Aí fala, engata a marcha. Engata a marcha para sair. Engata, pisa na embreagem. Engata a marcha. E agora? Acelera e solta devagar. Nossa. O que vai acontecer? Vai apagar. Rapidamente assim. Pum! O que é isso? Processo de aprendizagem. E aí você, depois de aula, você aprende. Aí você muda de estágio. Agora você está no consciente habilitado. Depois de dirigir 6 meses, 1 ano, 2 anos, você muda de estágio novo. Por quê? Quando você começou a dirigir, ninguém confiava em você direito. Aí chegava, você ia andar com alguém, e você ia andando assim, e alguém falava, olha o carro! Tá bom, eu tô vendo o carro. Aí chegava perto do sinal vermelho, sinal, tô vermelho! Tô vendo o sinal vermelho. Mas aí você foi crescendo, de repente, depois de um tempo, você entra no seu carro, tá lá, põe o cinto, tal, ele funciona, vamos embora. Amor, eu tô voltando pra almoço, tá hora. Aí tá lá o sinal vermelho, tem alguém no carro, você tá conversando com ele, as coisas estão acontecendo. Nesse momento você mudou de estágio de novo. Agora você parte para inconsciente e habilitado.
Entende? É quando esse aprendizado ele passou a fazer parte de você, você não tem que pensar mais e nem dedicar parte do processamento do seu cérebro para fazer aquilo. A sua vida é isso. Acredita no que eu vou te falar agora. Riqueza e pobreza é aprendizado. Se você aprendeu a ser pobre, você vai ser pobre automaticamente pro resto da sua vida. Você tem que aprender a ser rico. Oh, Deus. Aleluia. Isso é aprendizado. E eu não conheço nada mais poderoso na face da terra para te enriquecer do que evangelho. E a Bíblia diz sobre isso. E conheceis, 2 Coríntios 8:9, e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza vos tornasseis ricos. Essa riqueza começa na sua alma. Não tem como você ser rico por fora, estar rodeado de riqueza, sendo que você tem uma alma pobre. Um pobre, quando ele ganha dinheiro, o que ele vai fazer? Vai gastar, vai gastar tudo e se tornar pobre novamente. Isso é a filosofia esquerdista. O que os esquerdistas querem que faça? Quer que dê as coisas para o pobre para quê? Para ele torrar e continuar pobre. Ou seja, é um buraco sem fundo. Não tem solução algo como esse. Deu para entender? Amém. Próxima pergunta. O que não pode faltar na vida de um empreendedor cristão? O senhor diria que um empreendedor precisa fazer faculdade ou cursos? Eu diria que sim. A não ser que Deus... Porque o normal... Olha, tudo tem um decorrer natural até Deus dizer algo contrário. Qual que é o decorrer natural? É você estudar. É você ir para o Sebrae fazer curso. É você aprender. É você se esmerar. É você se dedicar. Existe unção, inegavelmente existe unção na minha vida para poder resolver os problemas. Irmãos, mas o que eu ralo quando tem que gerar algo, eu vou até absolutamente tudo que depende de mim. Essa pedra, eu tento removê-la completamente. E olha que a pedra é removida, eu falo, Deus, agora é você. Agora eu não consigo mais. E Ele é poderoso. Às vezes Ele faz, às vezes Ele não faz, e eu fico feliz com as duas coisas. Mas quando Ele faz, eu acho melhor. Então, o que não deve faltar na vida de um empreendedor cristão? Vida de Deus. Não deve faltar unção nunca na sua vida. E lembra, a unção só existe no propósito. Não existe unção fora do propósito. Não existe vida de Deus fora do propósito. Jamais acredita que você vai conseguir ser um empreendedor de sucesso dentro do reino de Deus desconectado com a igreja. Isso não é possível. E não espere passar 20 anos para você descobrir isso. Acredita no que eu estou te falando. Tenho muita dificuldade em lidar com a administração de recursos. Qual o conselho que você me daria? Poderia delegar isso ao meu filho ou marido? Pode. Agora, os dois, tanto um quanto o outro, precisam ter habilidade. Quem que você põe em determinada função? Aquele que tem mais habilidade para aquilo. Quem que deve cuidar do dinheiro? A mulher ou o marido? Quem tem mais habilidade. Quem tem mais habilidade com o dinheiro. Às vezes é a mulher, aí o marido fala, não, eu sou cabeça, vai enfiar em dívida. O dinheiro não vai dar para nada, vai sobrar muito mês no final do salário. Então deixa a mulher cuidar, porque ela é mais hábil, ela consegue pegar o dinheiro, você vai no mercado, R$500, não compra nada, ela vai no mercado, R$500, faz todas as compras que precisa. Aí você vai lá, compra picanha, paçoca, blá, 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 acabou o dinheiro. Não vá mais no mercado, querido, deixa a sua esposa aí. Aleluia. Faça esse bem para você mesmo. Palavra de sabedoria. Há caso inverso também. A caso inverso, você não pode deixar o dinheiro para a mulher administrar. Senão ela vai para o shopping, cartão de crédito. Quando você vê, você está devendo R$20 mil no cartão. Então, o dinheiro, a chave do cofre, tem que ficar com aquele que melhor administra aquela chave. E um detalhe: quanto mais chaves você tem nas mãos, mais responsabilidade significa que você tem. Lembra de José? Em todo lugar que José chegava, a chave do lugar ia parar na mão dele. Foi assim na casa de Potifar? Sim ou não? Sim. O que Potifar fez? Pegou a chave e falou assim, ó. Tá aqui, ó. A Bíblia diz que Potifar não sabia de absolutamente nada do que entrava e do que saía. Por quê? Porque tinha um moleque lá, melectreque, para fazer as coisas.
Não, é porque tinha alguém competente e responsável e confiável. Todas as vezes que você é competente, responsável e confiável, a chave de onde você estiver vai parar na sua mão. O que aconteceu quando ele foi para a cadeia? Condenado. Só na Bíblia esse negócio acontece. A chave foi parar na mão dele. Quando ele chega diante de Potifar, diante de Faraó, o que acontece? A chave do Egito. A chave do Egito foi parar na mão dele. Sabe, não aconteceu nada novo. Não mudou absolutamente nada. É forte. O que aconteceu foi exatamente o que vinha acontecendo em toda a sua vida. Onde ele chegava, a chave do lugar ia parar na mão dele. Que a sua vida seja assim também. Amém. Quais são, em sua opinião, as maiores dificuldades para quem começa a empreender? A mentalidade. Quebrar paradigma. Mudar a forma de pensar. Desenvolver técnicas novas. Desenvolver modelos novos. Aprender coisas novas. Esse livro, ele te desafia a mudar a sua mentalidade para você empreender. Esse aqui, já ouviu falar de consolidação? Curso de consolidação? Tem aqui o Consolidação de Empresas. Tá bom? Esse se você já abriu a sua empresa, eu recomendo que você leia esse livro. Foi o que Deus nos ensinou durante 10 anos, como gerar processo em uma empresa de forma que a empresa crescesse, para fazê-la ser consolidada no mercado. Hoje nós temos uma filial na Alemanha, e o pastor Jan Christoph é o líder empreendedor lá dessa empresa. Hoje ela emprega 3 pastores na Alemanha. 3 pastores estão envolvidos com ela de alguma forma. Quais são os maiores conselhos para empreender? Está nesses livros. Porque assim, são conselhos muito vastos. Mas assim, você não pode ser ignorante em relação a nada. Você não pode ser ignorante aos princípios de Deus e também não pode ser ignorante aos princípios do mercado. Porque assim, Deus te abençoa, Deus quer te prosperar, mas lembra, Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. O reino dele tem que ficar em primeiro lugar na sua vida. Isso é indiscutível. Você tem um chamado, não é para ser empreendedor, você tem um chamado para ser como Cristo. Isso aponta para a eternidade. Tudo que acontecer aqui tem que colaborar com esse propósito. Então, viva a sua vida colocando o reino de Deus em primeiro lugar e faça todo o mais que você pode fazer. Vai estudar, vai fazer cursos, corra atrás, esteja envolvido com o corpo e servindo o corpo. Se dispõe para servir o seu pastor. Aprenda a dar. Aprenda a ofertar. Mas o dinheiro está pouco. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Se você quer gerir recursos maiores, aprenda a ser fiel no pouco que você tem. Pastor, mas a minha empresa não dá lucro. Ela tem lucro zero. Como que eu faço? Dê dízimo do que você come. A empresa dá lucro zero. O que você faz? Se você tem alguma retirada, ainda que para a sua despesa pessoal, você dá dízimo disso. Você dá dízimo daquilo que você come, do sustento que você tem da empresa. Se você não tira absolutamente nada de lá, ok, você dá dízimo de lá. Mas se você come, se você veste, se você põe combustível no carro, é para a sua vida pessoal, não para a empresa. Se você paga o seu aluguel, com isso não você dá dízimo sobre esse valor. Ok? Pastor, Deus quer me prosperar? Nunca mais faça essa pergunta na sua vida. Nunca mais. Isso já está definido desde os primórdios da lei. Na lei Deus falou. O que está escrito no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo, fala comigo, tudo. Tudo. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Tudo quanto fizer, prosperará. Então a prosperidade na sua vida não é para algumas áreas dela, são para todas as áreas da sua vida. Mas por que Deus não me prospera? Com certeza você precisa, para experimentar a prosperidade de Deus, você precisa estar dentro do propósito.
Não existe vida ou prosperidade fora do propósito de Deus. Eu estou no propósito de Deus, então continua, porque a prosperidade vai acontecer. Persevera, porque com certeza absoluta, a prosperidade, as bênçãos de Deus, elas vão te alcançar. Amém? Quero abrir meu negócio. Qual é o seu conselho? Esse aqui. Esse livro, queridos, ele foi escrito para alguém que está de 6 meses a 4 anos antes de abrir o negócio. Por quê? Porque às vezes o cara abre um negócio fazendo ele todinho errado. Chama alguém para ser sócio, pede dinheiro emprestado, começou tudo errado. Mas com que dinheiro eu vou fazer o meu negócio? Com dinheiro das suas reservas, das suas economias, que você vai administrar e gerar, e ter. Sem pegar empréstimo, sem chamar alguém para ser sócio. Deus chamou você, Deus deu algo para você, não queira enfiar um loja junto com você. Eita! A promessa é para você. Se você não tem uma palavra clara, não inventa. Então Deus deu algo para você. Fala, mas o negócio, o cara é gente boa, ele vai me ajudar muito. Contrata! Não chama para ser sócio. Uma regra geral, você nunca chama para ser sócio alguém que você pode contratar. Porque Deus deu algo para você. Daí, se você não faz isso, daqui a pouco vem um cara que é funcionário, vai trabalhar como CLT, mas receber como dono. E quem é CLT é CLT. Aliás, bom, Tá acabando isso. deixa eu te falar, quantos aqui querem prosperar abundantemente? Queima a sua carteira de trabalho, isso não acontece com quem é CLT. Você pode ser próximo, mas não ter dinheiro em abundância. Tá bom? Ponha fogo nela. Por quê? Não existe nenhum milionário que tem CLT em casa, que valoriza CLT. Essa aqui é o meu maior tesouro guardado. Eu amo minha carteira de trabalho. Todos que amam a carteira de trabalho são pobres, sem exceção. E o dinheiro é para as contas do mês. Então, se você quer prosperidade, se você quer que Deus coloque milhões de reais na sua conta, isso não vai acontecer com você sendo CLT, viu, querido? A não ser que você tenha herança de família para receber. Mas isso aí, herança para receber não é milagre. Isso aí, eu diria nem que isso aí é uma bênção que veio de Deus. Isso aí veio da sua família, é um direito seu. Agora, se você quer algo poderoso da parte de Deus, milhões de reais na sua conta, então despreza esses valores dessa política que diz que CLT é a sua maior segurança. Sua maior segurança é Cristo. Amém. Não é CLT e nunca foi, nunca será. Amém. Penúltima pergunta. Sou funcionário. Como me desligar? Tá em hebraico aí? Me ajuda, essa palavra aí tá... Sou funcionário, como destravar. Destacar. Destacar na empresa. Ótimo. Excelente pergunta. Sendo um empreendedor lá dentro. Você, olha, querido, deixa eu te falar o tanto que a igreja te ajuda. Assim, muito mais do que você imagina. Quando você vem para a casa de Deus, você se converte, vai lá no encontro, tira o capeta da sua vida, tira o encosto, o entrave, a maldição hereditária, o espírito do engano, da mentira, você é liberto. Ok, você foi liberto, você tem um espírito novo na sua vida, você nasceu de novo, mas agora você precisa transformar a sua alma. Sua alma está velha, enferrujada, cheia de tudo enquanto é porcaria que já foi lançado dentro dela. E agora o que você precisa fazer? Você precisa de ser transformado. E daí o que acontece? O que você aprende na igreja? Você vem para a célula, faz consolidação, faz os cursos, aí chega o momento de você ser o líder em treinamento da célula. O que é um líder em treinamento? O líder em treinamento é uma pessoa que tem que ter comportamento de líder, mas usufruir os benefícios de um membro. Ele tem que ter responsabilidade de um líder, mas ele não tem título de líder. Ele tem que ter função de um líder, encargo de um líder, mas ele não usufrui da liderança. O que é isso? É um líder em treinamento. Uma vez feito isso, ele se torna líder depois de um tempo. Você quer ser um gerente em treinamento? Faça a mesma coisa que um líder em treinamento. Se torne um gerente em treinamento. O que é um gerente em treinamento? É alguém que tem a função e responsabilidade de um gerente, mas que não usufrui benefício da gerência. E a igreja te ensina isso. Você quer prosperar lá? Então,
joga fora, risca da sua vida, da sua alma, de tudo quanto é lugar, aquela frase: não sou pago para isso. Todas as pessoas que falam e vivem essa filosofia: não sou pago para isso, vão morrer no mesmo lugar lá, ó. Nunca vão virar nada. Por quê? Porque ele acha que ele tem que receber primeiro. Não funciona assim. No reino de Deus não é assim. Por que vai ser lá? Deus te ensina como você prosperar. Você quer se tornar gerente lá? Seja um gerente em treinamento. Se candidate. Comece a exercer e fazer e ter encargo de gerente, mesmo sendo funcionário e recebendo salário de funcionário. O dia que o gerente lá receber uma promoção, uma proposta melhor para ir para outro lugar, quem que você acha que o dono da empresa vai contratar como gerente? O cara que está lá que não faz nada? Que chega 15 minutos atrasado e sai 15 minutos mais cedo? Na hora de bater o cartão, ele corre para a fila do cartão de ponto e fica lá esperando 15 minutos para bater o cartão? Você acha que é esse que o dono da empresa vai chamar para ser gerente no lugar do outro? Não é. É aquele que se dispôs a ser um gerente em treinamento, de ter responsabilidade e encargo pela gerência, sem receber nenhum centavo por isso. Da mesma forma que um líder em treinamento. Ok? Amém? Amém. Última pergunta. Fala amém. Amém. O que eu posso fazer para estar... De novo, precisa da ajuda dos universitários. A última palavra. O que posso fazer para estar à frente do mercado? Ah, tá, ótimo. O que eu posso fazer para estar à frente do mercado? Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Você precisa de estabelecer estruturas. Isso é um processo que talvez demore anos. Hoje, queridos, a nossa empresa, assim, Deus me deu a graça de, assim, olha, é algo que só Deus poderia fazer. Eu jamais falo isso para a minha glória. Mas hoje, assim, no Brasil, assim, eu não tenho medo de ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. O cara que subir no ringue para brigar comigo, ele tem que estar disposto a ser muito bom de briga. Porque eu sei que eu sou capaz, e onde eu não for capaz, eu sei que tem Deus para me ajudar. E ele não tem. Além de ser menos capaz do que eu, ainda não tem Deus para ajudar ele. Só que tem uma história aí. Em Deus, com experiências em Deus, tendo revelação em Deus, no propósito de Deus, e uma história de construção, de procedimento que você tem que fazer na sua empresa. Existe um princípio que é chamado de princípio das 10.000 horas. Teoria das 10.000 horas. Anota isso para você estudar depois. Eu vou falar rapidamente. O que é a teoria das 10.000 horas? Essa teoria ela fala o seguinte, que depois de 10.000 horas, você se torna o perito em uma determinada área, ou qualquer área que você estiver. Como é que funciona isso? É uma equação, isso é um estudo que fizeram. Eu vou parafrasear esse estudo, que ele é o seguinte: você vai trabalhar 8 horas por dia e uma de estudo. 8 horas, uma de estudo. 8 horas, uma de estudo. 8 horas, uma de estudo. Então, de segunda a sexta, você tem 8 horas trabalhadas, mais uma de estudo. Então, você tem 50 horas, 8 vezes 5, 40, mais, vamos colocar aí 50 horas por semana, ok? Os dois, 50 horas por semana, dá quantas horas por mês? 200. 200 ou 200? 200 horas por mês, você pega 4 semanas, arredonda. 200 horas por mês, você pega aí 6 meses, vai dar 1.200 horas, ok? Então em um ano você tem 2.000 horas aproximadamente, ok? Ok, então vamos lá. Como que você vai fazer isso? Você vai, todo estudo ele começa normalmente na área técnica. Então se você faz bolo, o que você vai fazer? Vai estudar sobre bolo. Trabalha 8 horas e estuda sobre bolo. Trabalha 8 horas e estuda sobre bolo. Modelos de bolo, técnicas de bolo. Vai assistir Masterchef se você mexe com bolo. Se você não mexe com bolo, desliga a televisão e joga a televisão fora. Quem assiste muito televisão nunca vai aparecer nela. Aí, você está lá, trabalha 8 horas, estuda 1 hora, vai para uma feira especializada em comida, vai assistir quem é os caras poderosos que trabalham com isso, desenvolva as suas receitas, aperfeiçoa as suas receitas, documenta as suas receitas. Isso você vai fazer durante 2.500 horas. Trabalhando, aperfeiçoando. Trabalha 8 horas, estuda 1 hora. Trabalha 8 horas, estuda 1 hora.
Depois de 2.500 horas, aí você não vai estudar mais aquela matéria. Você não vai estudar a área tecnicamente. Por quê? Depois de 2.500 horas, você esgotou. Não tem mais nada para você aprender nessa área de bolo. Ou você já chegou num nível assim, muito superior à sua concorrência. O que você vai fazer depois disso? Você vai estudar o mercado. Quem é que são os mercados? Como é que eu faço para conquistar o mercado, para atrair uma clientela melhor? Trabalha 8 horas, estuda uma. Trabalha 8 horas, faz um curso de venda. Trabalha 8 horas, vai entender psicologia de pessoas, como as pessoas se relacionam. Trabalha 8 horas, vai estudar. E vai fazer isso durante 2.500 horas. Vai ler livros de vendas. Se você fizer isso, você vai ler uns 20 livros sobre mercado e vendas. Vai ler Oceano Azul e Oceano Vermelho. Vai entender quais são as técnicas e metodologias que o mercado usa. Vai entender sobre e-commerce. Depois, isso aí deu quantas horas até agora? 5.000. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre comércio, mercado e mídias sociais. Ah, mídias sociais? Instagram, Facebook. Como é que você vende pela internet? O que é o e-commerce? Formas de você mexer com o e-commerce. Quais são os pré-requisitos que você precisa para fazer um bom vídeo e adquirir seguidores no YouTube? Vai estudar 8 horas, 1 hora. 8 horas, 1 hora. Mais 2.500 horas. Por último, você vai estudar sobre liderança. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como gerar uma equipe de sucesso. Depois de 10.000 horas, você pode montar uma franquia que você vai ter sucesso em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Sim. Pastor, mas eu tenho que estudar as 2.500 horas primeiro? Não, você pode intercalar. Estuda 500 horas de um, 500 horas do outro, 500 horas do outro, 500 horas do outro. Por quê? Porque uma vez que quando você concluir o primeiro ciclo de 500, 500, 500, 500, você passa a ser o melhor do seu bairro, o melhor da sua região. Você concluiu o próximo ciclo, se a sua cidade for pequena, você passa a ser o melhor dela. Você passa a ser conhecido na cidade que você tiver. O próximo ciclo, você passa a ser conhecido no seu estado. O próximo ciclo, você ganha projeção nacional. Eu nunca tinha lido isso. Foi exatamente o que eu fiz, sem saber que isso existia. Acredita? Quem que me ensinou? Deus. Amém, queridos? Amém. Quero agradecer aos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui para te servir. Que Deus te prospere abundantemente. Amém. Tá bom? Muito obrigado.